A sua vida pode mudar completamente em uma única noite. Mas você está preparado para isso? Essa pergunta, simples e direta, carrega uma potência imensa. Às vezes, a virada não acontece aos poucos. Ela explode e rompe com tudo que você acreditava ser imutável. Um momento de ruptura pode reescrever o roteiro inteiro da sua história. E como no cinema, o que determina o rumo não é o cenário, mas a decisão do protagonista. Quentin Tarantino entende isso como poucos. Seus personagens vivem à beira do abismo e em um instante fazem escolhas que mudam tudo. Não são heróis planejados ou santos iluminados. São pessoas comuns que, diante de uma encruzilhada, escolhem agir com coragem. Tarantino retrata aquilo que muitos vivem, uma vida à deriva até que, em uma cena decisiva, o protagonista acorda e toma o controle. Na vida real, essas cenas também existem. Podem acontecer em silêncio, no meio da noite, em lágrimas ou em raiva, mas marcam um ponto sem retorno. É o momento em que você para de repetir velhos padrões e decide fazer diferente. Um rompimento interno, quase invisível, mas poderoso o suficiente para mudar tudo no dia seguinte. Este vídeo é sobre isso, sobre aquela noite que pode chegar a qualquer momento, talvez hoje. Uma noite que não pede permissão nem avisa, ela só acontece. A pergunta é: você vai estar pronto para assumir o papel principal da sua própria história? Os filmes de Quentin Tarantino são recheados de momentos em que um personagem toma uma decisão tão poderosa que muda completamente o rumo da história. Esses instantes não são aleatórios, são cuidadosamente construídos para marcar o ponto de ruptura, aquele momento em que tudo vira. E esse ponto não exige preparação ou aviso, ele simplesmente acontece. É quando o personagem para de fugir, encara a dor ou o medo e escolhe um novo caminho. Essa transformação é visceral, corajosa e muitas vezes inesperada. Na vida real, também passamos por esses pontos de ruptura. Pode ser um término, uma demissão, uma perda ou simplesmente uma epifania silenciosa no meio da noite. O que importa não é o que acontece fora, mas o que muda dentro. Tarantino entende isso e usa seus personagens para mostrar que a verdadeira revolução é interna. O caos externo apenas catalisa o que já estava pronto para explodir. Personagens como Jules, em Pulp Fiction, ou a noiva, em Kill Bill, não se tornam heróis por acaso. Eles despertam, enxergam algo que antes ignoravam, e a partir daí não há mais volta. Essa psicologia da transformação é poderosa porque nos lembra de algo essencial. Qualquer um pode mudar, mas poucos têm a coragem de agir no momento certo. A diferença entre continuar no automático ou virar o jogo está em segundos de consciência. E a grande pergunta que esse tema nos deixa é: você já teve sua noite de Tarantino? Aquela noite em que algo clicou e você percebeu que não podia mais continuar sendo a mesma pessoa? Se ainda não teve, talvez ela esteja mais próxima do que você imagina, porque a vida sempre dá sinais, mas só os atentos transformam esses sinais em ação. Há um ponto na vida em que fugir deixa de ser uma opção. Você pode ter ignorado os sinais, adiado conversas, disfarçado feridas, mas chega uma noite, e ela sempre chega, em que algo muda. Pode ser uma lágrima silenciosa, um olhar perdido no teto, uma frase que ecoa na mente. De repente, a dor de continuar do mesmo jeito se torna maior do que o medo de mudar. Essa é a noite da coragem, e ela não grita, não avisa, ela simplesmente chega e te convida para a verdade. Muitos grandes momentos de ruptura acontecem assim, em silêncio, sem plateia. Não é sobre fazer um discurso, mas sobre enfrentar o espelho. Quantas vezes você já sentiu que estava adiando o inevitável, que estava vivendo aquém do que poderia? Essas perguntas não aparecem à toa, elas são convites. E toda grande mudança começa com uma decisão que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. Existem casos reais de pessoas que transformaram suas vidas em uma única noite. Um empresário que desistiu de tudo após uma crise de pânico e passou a ajudar outras pessoas. Uma mulher que, após anos em um relacionamento abusivo, fez as malas de madrugada e nunca mais voltou. Essas histórias não são filmes, são lembretes de que, sim, a virada pode acontecer quando tudo parece perdido. O fundo do poço, muitas vezes, é o lugar onde se constrói o alicerce da nova vida. E se essa noite for hoje? E se esse vídeo for o sinal que você estava esperando para parar de fugir? Coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E é justamente no escuro, quando tudo parece incerto, que os verdadeiros protagonistas surgem, porque é fácil ser forte quando tudo vai bem. Difícil mesmo é escolher mudar quando ninguém está vendo, mas é aí que mora o verdadeiro poder.
Tarantino não apenas cria histórias, ele reescreve destinos. Seus personagens não ficam presos ao que aconteceu com eles. Eles pegam o roteiro da própria vida e rasgam, recomeçam, se vingam, se libertam. Essa capacidade de reescrever a própria narrativa é o que transforma vítimas em protagonistas. E a pergunta que fica é: se a sua vida fosse um filme, você estaria satisfeito com o enredo? Ou chegou a hora de virar o jogo? A maioria das pessoas vive como se o passado fosse uma sentença imutável, mas o passado é só o que aconteceu. O que importa é o que você faz com ele agora. Você pode ter sido ferido, enganado, limitado, mas isso não te define. O que te define é a sua próxima escolha. A virada começa quando você percebe que está em cena e que pode mudar o roteiro, que pode escolher um novo papel, uma nova direção, um novo final. Existe um poder enorme em parar e refletir. Se eu continuar nesse caminho, onde vou estar daqui a um ano? Às vezes, tudo o que falta é uma noite de silêncio, um papel e uma caneta. Uma decisão clara. Você pode reescrever a história que conta sobre si mesmo. Não importa se até agora você foi o personagem que só reage. Você ainda pode ser o que toma as rédeas. A transformação começa quando você acredita que merece mais. Essa é a verdadeira virada de chave. Entender que você não precisa de permissão para mudar. A história que você vive é a história que você aceita viver. Então, se hoje não te representa mais, mude. O mundo não vai parar para te dar espaço. Você precisa conquistá-lo. E essa conquista começa dentro. Reescreva-se, reinvente-se. Porque ninguém vai fazer isso por você, mas você pode. Toda transformação profunda precisa de um marco, um sinal claro de que algo mudou. É por isso que rituais são tão poderosos. Eles não são superstição, são psicologia aplicada. Quando você acende uma vela, escreve uma carta e a queima, ou toma uma atitude simbólica, você está dizendo para o seu inconsciente: a partir daqui, sou outra pessoa. Tarantino entende isso em sua estética. Cada personagem tem seu momento simbólico de ruptura, e depois dele, nada é igual. Psicólogos e espiritualistas sabem que o cérebro precisa de símbolos para assimilar mudanças. Um simples gesto pode criar uma linha divisória entre quem você foi e quem você decidiu ser. Não precisa ser um grande espetáculo. Pode ser escrever tudo o que você quer deixar para trás e rasgar. Pode ser mudar o visual. Pode ser um silêncio profundo e decidido, seguido de ação. O importante é que o momento seja seu, verdadeiro, forte e consciente. É à noite, no silêncio, longe dos ruídos do mundo, que os pactos mais profundos são feitos. Muitos renascimentos começaram com um olhar para o espelho no meio da madrugada, porque ali, sem máscaras, você encara o que está te destruindo e decide não permitir mais. A mudança não começa com aplausos, começa com coragem, muitas vezes invisível, mas absoluta. Então, não subestime o poder de um ritual. Marque o momento, dê peso ao seu renascimento. Celebre a decisão de seguir um novo caminho, porque a transformação verdadeira é aquela que é selada não apenas com vontade, mas com ação simbólica. Crie seu próprio rito de passagem. Afinal, todo herói tem uma noite em que cruza o ponto sem retorno, e essa pode ser a sua. Nos filmes de Tarantino, os personagens não ficam esperando condições ideais. Eles agem no meio do caos, da confusão, da incerteza, e é justamente isso que os torna inesquecíveis. Na vida real, no entanto, a maioria das pessoas espera. Espera a coragem vir, espera o medo passar, espera a situação perfeita, mas a verdade é, o momento perfeito nunca chega, e quanto mais você espera, mais distante fica da vida que poderia viver. Agir agora, mesmo sem saber exatamente o que vai acontecer, é o que separa quem muda de quem apenas deseja mudar. Um telefonema, um não dito com firmeza, uma inscrição feita sem pensar demais. Esses pequenos gestos podem virar o ponto de virada. A ação é a ponte entre quem você é e quem você quer ser, e quanto antes você atravessar, mais cedo verá o novo mundo do outro lado. A procrastinação geralmente se disfarça de perfeccionismo. Ainda não estou pronto, preciso pensar mais. Ainda não é o momento. Mas Tarantino nos mostra que a ação crua, imediata e até um pouco desajeitada tem um poder que o planejamento excessivo jamais terá. É melhor agir e ajustar o curso depois do que nunca sair do lugar. Então, o convite é claro, faça algo hoje, algo que quebre a inércia, algo que diga ao universo que você está disposto a viver diferente. A vida muda quando você age, não quando você entende. A teoria sem prática é apenas ilusão, e o mundo real só responde a quem se move. Chega um momento em que seguir no piloto automático simplesmente não é mais uma opção. A alma grita por ruptura, por reinvenção, por aquele instante em que tudo muda, e essa virada nem sempre acontece em meio a luzes ou aplausos. Muitas vezes ela nasce no silêncio da madrugada, no incômodo que não te deixa dormir,
na dor que vira coragem. É nessa noite, sua noite de Tarantino, que o protagonista desperta e assume o comando da própria história. Não é sobre esperar um milagre ou um sinal externo, é sobre escolher, decidir que hoje basta, que já deu de viver como figurante no seu próprio roteiro, porque assim como nos filmes, você tem o poder de reescrever a narrativa. Basta um ato de vontade, uma decisão consciente, uma ação com alma. Pense em tudo o que ainda está guardado dentro de você. Planos engavetados, palavras não ditas, caminhos não trilhados, todos esperando por esse momento. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais verdade, de mais intensidade, de mais presença. Toda vida precisa de um capítulo que mude tudo. E ele pode começar agora. Então, não espere mais. Feche os olhos, respire fundo e decida. Porque no fim, como diz a frase que ecoa como um tiro certeiro, se você quer mudar a sua vida, pare de esperar. Toda história épica começa com uma decisão feita no escuro.